amigos, minhas amigas do LAC Concursos, né? A galera aí que está estudando firme no Banco do Brasil. Meu, é o seguinte, agora a gente vai fazer o seguinte, uma dúvida para vocês, tá? Que dúvida, professor? Agora é a aula de atualidade do mercado financeiro. O professor fez um apelo esses dias para que você tivesse sugestão de matérias e encaminhasse para o meu e-mail. Galera, estourou meu e-mail, muita gente mandou conteúdo, matéria, continue fazendo isso, gente, que nosso curso está sendo muito fortalecido, pode ter certeza. Essa matéria, atualidade do mercado financeiro, nós vamos acertar todas as questões, nós vamos cantar todas elas, porque não tem como o examinador elaborar alguma questão que não esteja prevista aqui. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. Galera, vamos lá, ó, quero falar para vocês o seguinte. Recentemente, o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo é o seguinte, recentemente, várias instituições financeiras, inclusive bancos, nós temos uma aula de atualidade disso aí, têm sofrido intervenções extrajudicial de liquidação do Banco Central. E algumas dessas intervenções é porque os banqueiros estão fraudando o dinheiro do cara que está depositado lá. Está fraudando o dinheiro que está depositado lá, cara. Certo? Professor, esse é o papel do Banco Central, sim. E o Banco Central está exercendo essa regulação, Carol, de forma decisiva, incisiva, muito forte mesmo, cara. Tá? Muito forte mesmo. Então, isso gerou algumas dúvidas. Pô, como é que uma instituição financeira está conseguindo driblar, dar tombo no Banco Central? Quando descobre o rombo, já está desse tamanho, milhares de pessoas aí quebraram. Né? Professor, eu quero exemplos disso, cara. Tudo bem. Vou dar um exemplo para vocês aí, cara. Ó, exemplo real, cara. Ó, Bacen as fraudes, atualidade do mercado financeiro, né? Então é o seguinte, ó. Dá um Ctrl M e vou dar um exemplo para vocês aí, cara. Um papo reto com vocês aqui. Olha que assunto aqui, ó. Olha só. Lembra do Banco Cruzeiro do Sul? Lembra desse cara aqui, Cruzeiro do Sul? Não é isso? Cara, ó, o Cruzeiro do Sul tinha um fundo de renda fixa, uma aplicação CDI, tá? Esse CDI tem como parâmetro a taxa Selic. Esse cara tinha a maior rentabilidade desse título de renda fixa, tá certo? Essa rentabilidade era de 115% ao ano. 115% ao ano. Tá aí. 115% ao ano. Existiu, isso foi caso real. Esse carinha aqui, esse cara aqui, tinha aplicado nesse fundo 120 mil reais. O banco quebrou. E aí? E aí o seguinte. O fundo garantidor de crédito garante somente 70 mil por CPF. Moral da história. O cara levou balão de 50 mil reais. Pô, professor. Então vou dar uma dica para vocês. Na hora que você vai aplicar seu dinheirinho, cara, você tem que aplicar instituições sólidas. Professor, o banco tal tem maior rentabilidade. Cara, cai fora, cara. Preste atenção, tá aqui, ó, Banco Cruzeiro do Sul. Tá um banco, de certa forma, na minha opinião, até tradicional no mercado financeiro. Então, teve várias pessoas que tinham aplicações acima de 70 mil reais que levou o bolo, o balão do Cruzeiro. Então, tá aqui. Então, diante disso aqui, desses fatos, dessas coisas que estão acontecendo aqui, o Banco Central está sendo colocado o quê? Em risco, cara, em xeque. Pô, Banco Central, você existe para evitar que isso aconteça. Dá segurança, solidez ao sistema financeiro. Lembram da aula do Banco Central? Tá aí, então foi um rebu.
Foi um rebu, cara. Tá aqui. Foi um rebu. Nesse sentido, meu filho, aconteceu o seguinte. Pressão em cima do Banco Central. Aí, a Veja mandou essa notícia. O Banco Central e o extraordinário número das fraudes. Veja, olha o nome da matéria, cara. Economia. O Banco Central e o extraordinário mundo das fraudes. Tá? Cara, nada contra os bancos privados. Que isso? Para com isso. Nada contra. Tem bancos privados muito sérios. Bradesco, Itaú, Santander. Muito sério, claro. Que isso? Para aí. Longe de mim colocar em risco a credibilidade dessas instituições. Longe de mim. Você vai fazer concurso do Banco do Brasil, não vai? Cara, meu dinheiro é só beber. Pouquinho que eu tenho, eu guardo lá no bebê. Porque lá tem mais segurança disso. Você vai fazer concurso do Banco do Brasil, meu filho. Isso é um marketing, um marketing fantástico para o Banco do Brasil. Você acha que isso não é potencial questão de prova? Claro que é, das duas provas, tanto de conhecimentos bancários como de atualidade do mercado financeiro. E vou bater uma real para vocês, cara. Eu acho que a prova que vai fazer a diferença chama-se atualidade do mercado financeiro. É, prof? É. A autoridade monetária aperta a fiscalização para tentar se antecipar à criatividade de banqueiros fraudadores. Mas a batalha ainda é inglória. Em 2 anos, mais de 8 bilhões de reais foram desviados em operações ilegais. Eu vou ler de novo a manchete. O Banco Central e o extraordinário mundo das fraudes. A autoridade monetária aperta a fiscalização para tentar se antecipar à criatividade de banqueiros, fraudadores, mas a batalha ainda é inglória. Em 2 anos, mais de 8 bilhões foram desviados em operações ilegais. Sob o comando de Alexandre Tombini, o Banco Central do Brasil tem sido alvo de críticas e afagos, discursos. Ao mesmo tempo em que desagrada o mercado por aceitar as pressões do governo federal, arranca elogios pelo pulso firme que tem conduzido a fiscalização de instituições financeiras. Desde o escândalo do Pan-Americano, revelado em novembro de 2010, a autoridade monetária reforçou procedimentos internos e colocou em prática novas políticas para tentar coibir a atuação fraudulenta de banqueiros. Contudo, 1 ano e meio depois, um novo rombo de tamanho semelhante ao banco fundado pelo empresário e apresentador Silvio Santos veio à luz. O Cruzeiro do Sul. A sensação de déjà vu evidencia que, apesar da melhoria regulatória, ainda há um longo caminho a ser percorrido para impedir que fraudes aconteçam e prejudiquem clientes. Muitas das mudanças adotadas pelo Bacen em sua área de risco de crédito retomam a 2008, ano que começou a mais recente crise financeira internacional. Não é à toa que o foco do aperto ocorre justamente nesse segmento, pois ele é que mais atrai a ação dos fraudadores. Afinal, é das operações de financiamento que os bancos, sobretudo os pequenos e médios, tiram maior parte dos seus ganhos. Crédito não tem preço utilitário, não é igual a título, ou seja, não tem preço de mercado. E isso abre espaço para muita criatividade por parte de fraudadores. Explica o ex-diretor do Banco Central, economista e chefe da Confederação Nacional do Comércio, Carlos Tadeu de Freitas Lopes. No Pan-Americano, tais ações criativas, entre aspas, consistiam, entre outras coisas, em contabilizar carteiras de crédito que já haviam sido vendidas a outras instituições como parte do seu patrimônio.
Vender e adquirir carteiras são operações corriqueiras e os grandes bancos os maiores compradores. Neste mercado, o Pan-Americano inovou a não dar baixa em ativos que havia repassado a outrem, ou até mesmo contabilizá-los em alguns casos de forma duplicada. Aí. Então o cara, para justificar o balanço, tem que bater. Está lá o prejuízo. O que ele faz? Ele vende parte de sua carteira para o outro banco e não dá baixa, não deu baixa. Aí fica aquele ativo. Esse ativo é o valor exato do que? Do prejuízo e mascara o seu balanço. Aí, forma criativa, né? Professor, não estou entendendo esse troço de carteira. Cara, você já... Cartão de crédito. Eu vou contar para você um caso que aconteceu comigo. Eu tinha um cartão de crédito. Tem um cartão de crédito que antes era bandeira... Eu não lembro a bandeira que era. De repente chega a fatura do Banco Itaú. Eu não tenho conta no Banco Itaú. Aí eu descobri que esse cartão de crédito, essa carteira na qual eu fazia parte dessa carteira, eu era cliente, esse banco vendeu para o Banco Itaú essa carteira. Logo, eu saí desse banco A e fui para o Banco Itaú. Tá aí. Isso é um dos exemplos da venda de carteiras. Vamos ler mais aqui. Agora é o seguinte, a Veja foi completa nessa matéria. Então ele falou lá a introdução, aí ele fala dos avanços, ele fala aperto intensificado e fala, para finalizar, o que? Do aperfeiçoamento do sistema e da brecha. Tá? Então tá aqui. O professor vai ler? Vou ler, cara, isso aqui é importante demais. Vamos lá. Avanços. Para evitar incidentes semelhantes, o Banco Central passou a monitorar as carteiras de crédito das instituições financeiras por meio da Central de Cessão de Crédito, a C3, instalada em janeiro de 2012. Trata-se de um sistema eletrônico operado pela Câmara Interbancária de Pagamentos, a CIP, em que os bancos devem registrar todas as vendas e aquisições de carteiras. Então ele criou dentro do Banco Central uma câmara de compensação. Todas as vendas de carteiras são registradas nessa câmara. Logo ele vai ter o que? As informações e vai evitar que isso aconteça como aconteceu lá no Pan-Americano. Tão logo elas ocorram. Desta forma, a CIP consegue detectar, por exemplo, se um mesmo ativo é repassado a mais de um banco, como faziam os fraudadores do banco fundado por Silvio Santos. Houve uma pressão da própria Federação dos Bancos, FEBRABAN, para que a C3 fosse criada. Eles argumentaram que o Banco Central, que era inimaginável voltar a acontecer no Brasil, uma fraude como o do Pan-Americano. Afirma o diretor de uma instituição financeira que preferiu não ter seu nome revelado. Ainda que a venda irregular de carteiras de crédito, de fato, não tenha voltado a acontecer, o sistema financeiro sofreu outro golpe de fraudadores. Agora entra atualidades. Revelado em junho deste ano. Dirigentes do Banco Cruzeiro do Sul encontraram nos empréstimos de baixo valor uma forma intrigante de drenar ilegalmente recursos da instituição. Então, no Banco Cruzeiro do Sul, a fraude estava focada especificamente em empréstimos de baixo valor. Professor, isso pode cair na prova? Claro que isso pode cair na prova. Então, no Banco Cruzeiro do Sul, a fraude estava no empréstimo de baixo valor. Clientes de que o Banco Central não acompanhava de forma detalhada e com maior frequência os empréstimos inferiores a 5 mil. Os diretores da instituição financeira da família Índio da Costa criaram um esquema para faturar ao longo de 6 anos em cima desta falha,
Segundo o inquérito da Polícia Federal, eles chegaram a fazer empréstimos não autorizados de baixo valor em nome de mais de 300 mil clientes do banco, inclusive pessoas que tinham conta na instituição. Essa inflação e outras tantas levaram o rombo do Cruzeiro do Sul ao patamar de 4 bilhões de reais. O valor semelhante ao que foi apurado no Pan-Americano em 2010, cerca de um mês antes que o Banco Central decretara intervenção no Cruzeiro do Sul. A autoridade monetária mudou regras e passou a exigir mais detalhes sobre empréstimos de baixo valor. A saída foi reduzir o limite para registro no Bacen de R$ 1.000. Então tá aí. Então hoje todas as operações de empréstimo antes eram 5 mil, agora é 1.000. Isso pode cair na prova de vocês. Papo sério, professor, papo sério, cara, tá aí. Isso pode cair na prova de vocês. Aperto intensificado. No final de outubro, o Banco Central veio a público afirmar, mas sem dar muitos detalhes, que ampliará a área de controle de ações ilícitas e fiscalizará questões que vão além dos balanços das instituições. Segundo a autoridade monetária, a análise para abranger o comportamento dos bancos e comprá-los entre si, vamos incrementar a ideia de supervisão de conduta, aperfeiçoar a capacidade de avaliar instituições financeiras, mesmo nas situações em que não há problemas econômicos. Ok, tá? Então ele fala lá, vamos falar das fraudes aqui. As fraudes bancárias tão presentes na história do Brasil, sobretudo antes da estabilidade econômica, são tropeços que fizeram, de um certo modo, bem a regulação. A partir delas, o Banco Central pôde aperfeiçoar seu trabalho e constituir um conjunto de normas que transformaram o sistema financeiro nacional em um dos mais sólidos do mundo. Então, nosso sistema financeiro nacional, apesar de todos esses percalços, é um dos mais sólidos, os mais bem fiscalizados do mundo. Bancos como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil são hoje instituições mais confiáveis no que se refere ao cumprimento de índice da Basileia, o principal indicador de risco financeiro que existe. No que se refere à fiscalização, nenhum banco central que conheça é tão minucioso como o brasileiro, afirmou um alto executivo do banco estrangeiro com presença no Brasil, que não quis ter seu nome citado. Elogios à atuação do Banco Central vem também de ninguém menos do que o Fundo Monetário Internacional, FMI. Em relatório divulgado em junho, a entidade avaliou que, graças ao trabalho da autoridade, os bancos brasileiros são sólidos e têm elevado capital de liquidez, também de boa lucratividade. Tá aí, cara, ó, tá aí. Isso é importante. Então, hoje o nosso sistema, apesar disso tudo, ele é muito sólido, bastante consistente. Valeu, galera, ó, isso é importante, cara. Vamos lá. Aperfeiçoamento. Então aqui, a Veja coloca pontos importantes, né? Vamos ler isso aqui. Assim, a despeito das críticas de que tenha deixado para trás o foco do controle inflacionário, não se pode afirmar que o Banco Central não esteja cumprindo seu papel de fiscalizador. Contudo, aperfeiçoamentos são sempre bem-vindos, ainda mais quando o outro lado do jogo estão agentes sempre prontos a inovar, ou seja, aprontar fraudadores bancários, banqueiros. O site da Veja conversou com economistas, banqueiros e outros participantes do mercado para colher opiniões sobre a atuação do Banco Central. Todos concordaram com a competência da autoridade, mas colocaram em evidência alguns pontos que podem ser aprimorados. Aí, batendo no Bacen.
O Bacen criou sua estrutura de controle com base em probabilidades. Isso significa que as instituições que oferecem maior risco são as grandes, ou seja, aquelas que detêm o maior poder de ferir a credibilidade do sistema financeiro nacional ou causar problemas que podem levá-lo a entrar em colapso, risco sistêmico. É por isso que as maiores instituições possuem equipes exclusivas de técnicos do Banco Central para acompanhar suas operações. Já as menores, de tamanho semelhante ao Pan-Americano e o Cruzeiro do Sul, são fiscalizados por meio de sistemas eletrônicos e equipes que se revezam em grupos. Em bancos pequenos e médios, por exemplo, uma fiscalização completa do Bacen, na qual são atribuídas notas de classificação para instituições, é feita apenas uma vez a cada 2 anos. E não existe um técnico exclusivo para acompanhá-lo individualmente. Nesse caso, o grupo liderado por um supervisor acompanha até mais. Isso aqui sinaliza concurso, galera. Você pode ter certeza que já já o Banco Central vai ter um técnico exclusivo para cada instituição. O executivo do banco especializado em crédito de veículos reconheceu ao site da Veja que o aperto na regulação ocorreu de forma sistemática nos últimos 10 anos. Contudo, admitiu que a presença mais efetiva de técnicos do Banco Central poderia evitar maiores problemas. O ideal seria que as pessoas não cometessem fraudes, mas, com isso, depende da índole de cada um. O Bacen, o BC, tem a possibilidade de aumentar sua presença, diz o diretor. Segundo ele, se houvesse 1 ou 2 técnicos direcionados exclusivamente para cada instituição, rombos poderiam ser mitigados ou até mesmo evitados. Com uma pessoa acompanhando de perto diariamente, cria-se um histórico, e com esse histórico é possível detectar irregularidades de maneira mais rápida. Pode ser a pessoa não impeça a ação do fraudador que perceba mais. Ok, tá aí para vocês aí, tá? Brecha, né? Isso aqui não acho tão interessante, legal para vocês. Então tá aí para vocês, matéria da Veja, super top para vocês, bacana, 10. Isso tem que saber, isso é importante, cara. Isso aqui tem muito conteúdo, muita informação e ajuda a consolidar e fixar os assuntos sobre o sistema financeiro nacional. Galera, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.